Boa tarde, queridas irmãs e irmãos da doutrina espírita e em Jesus. Com muita alegria estou com vocês na TV e na Rádio Comunhão para refletirmos sobre a nossa eterna necessidade de evolução. Para começar essa nossa reflexão, vamos ler dos Conselhos Úteis de Hilda Alonso, pelo espírito de Hilda Pereira Magalhães, a mensagem Sinais de Evolução. É sinal de evolução aceitar a vida tal como ela se apresenta, sem murmurações, sem reclamações, com espírito de paciência e compreensão. Só Deus sabe as necessidades do teu espírito. Tua vida é exatamente aquilo que mais se adapta às tuas imperfeições e o que te convém como ser humano e como espírito eterno. A nossa vida é uma grande oportunidade de evolução, de merecimento, para a gente aproveitar essas situações. Preparas aqui, no plano da Terra. Aqui te espera na outra face da vida, na espiritualidade. Assim, quando te surpreenderes com um acontecimento imprevisto, desagradável, reflete sobre a sabedoria divina, que aproveita tudo no benefício dos seres da criação. Nós devemos aproveitar essas ocorrências. Realmente, no início, a gente fica desequilibrado, mas confiemos na divindade, confiemos no Criador, que Ele faz tudo para o nosso aproveitamento. Muitas vezes para nos demonstrar que estamos no caminho errado, mas às vezes está tudo certo. Procura perceber o sentido profundo de tudo que ocorre e tira o melhor proveito dos fatos. Isso é uma visão mais introspectiva e que nos ajuda a evoluir, porque quando nós buscamos esse sentido, buscamos compreender a nossa reação, nós podemos avançar um pouquinho mais. E isso é muito bom. Ser inteligente bastante para entender a utilidade da dor e do sofrimento. E exercita isso plenamente, fazendo crescer o teu espírito. Nós fazemos crescer o nosso espírito através dessas oportunidades, a esses sinais em quais nós estamos envolvidos. E quando nós percebemos esses sinais, isso nos alivia, isso nos acalenta, isso nos transforma. E isso faz com que estejamos mais perto da divindade. E com isso, possamos fazer melhores escolhas e caminhar no sentido de melhorar o nosso pensamento para compreender e resolver essas diferenças. E com essa harmonização, com esses grandes sinais que a Hilda trouxe nessa passagem, vamos orar. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, mas convido a todos a abrir o coração para a conexão ainda mais forte com o outro. Espiritualidade amiga, Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, modelo e guia, como nos informou os espíritos. Muito obrigada por mais esse momento, um momento de reflexão, um momento de conhecimento,
um momento de caminhar mais firmemente para um mundo feliz, para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação. Que possamos compreender que somos eternos aprendizes e que estamos numa jornada de evolução com bons pensamentos, mudando as nossas sintonias e agregando cada vez mais o amor na nossa conduta, o amor que Jesus veio nos transmitir, esse amor do Pai, que só quer o nosso bem e o nosso progresso para sermos felizes. E assim, agradecidos que estamos por esse momento, iniciamos essa palestra, essa reflexão, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus disse: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele nos traz a questão da reencarnação e da pluralidade de existências, pluralidade de oportunidades para o nosso progresso, para caminhar uma felicidade que Jesus disse que ainda não é deste mundo, mas um dia nós vamos encarnar num planeta, num mundo feliz, e seremos trabalhadores nessa seara do Cristo, nessa seara de amor. Lembremos que essa questão da reencarnação, ela foi muito bem trabalhada pela espiritualidade amiga, a egregore do Espírito da Verdade, que orientou Kardec na codificação. E temos na inscrição do seu túmulo, traduzido para o português, nascer, morrer, renascer novamente e progredir sem cessar. Essa é a lei. Nós progredimos sem cessar, mesmo que nos pareça tão pouco. Não aconteceu nada, não melhorei nada. Se a gente já tiver mais paciência para escutar o nosso irmão, se nós pudéssemos já estarmos conectados mais com Jesus para direcionar as nossas ações, nós já vamos estar dando um pequeno passo e aproveitando a nossa encarnação, porque nós vamos progredir devagar, mas sem parar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Mas esse novo corpo, ele proporciona as oportunidades necessárias e os nossos talentos para o nosso progresso. E naquela época de Jesus, muitos se falavam de ressurreição, mas a ressurreição é um corpo, é o mesmo corpo que ressuscita. E nós sabemos que o que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Então, o corpo realmente que nós utilizamos na nossa encarnação, ele vai se decompor para voltar a fazer parte da natureza.
mais outro corpo vai ser para receber aquele espírito que teve alguns avanços nessa existência, mas que ainda tem algumas coisas. Esses avanços, essas nossas tarefas, essas nossas missões, elas vêm pouco a pouco. Muitas vezes nós queremos realmente caminhar e andar muito rápido, mas não façamos isso, porque nós vamos escorregar lá na frente. Eu digo isso porque essas mudanças de comportamento e de pensamento, elas não ocorrem de uma hora para outra. Elas ocorrem paulatinamente e elas vão se fortalecendo, se firmando na nossa rotina e nas nossas ações. Não podemos imediatamente fazer essa mudança. Nós vamos, aos poucos, vigiando e orando e melhorando a cada dia. E por isso, nós temos um outro corpo quando reencarnamos para novos desafios e para que possamos também provar que já avançamos nas leis divinas, nas nossas virtudes, já conseguimos domar as nossas mais inclinações. Nós vamos fazer essa reflexão baseado no capítulo 6 do Livro da Esperança, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que fala da evolução e o aprimoramento desse aprendizado pouco a pouco. Então, Emmanuel começa essa reflexão dizendo decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução da Terra, porque ele tem um princípio inteligente, ele consegue raciocinar, mas ele tem um livre-arbítrio, então ele pode fazer escolhas. E nós saímos de uma escolha mais irracional, mais instintiva, melhorando o nosso intelecto, melhorando o nosso conhecimento e buscando praticar cada vez mais de acordo com esses novos conhecimentos. E isso faz muita diferença. E também nós somos co-criadores. Nós, além de gerarmos vida, nós trabalhamos no equilíbrio do sistema. E pela questão desse livre-arbítrio, da nossa responsabilidade, o que nós fazemos, temos consequências. As consequências, quando nós seguimos as leis divinas, elas são geralmente boas e muitas vezes até aparecem desafios maiores. Mas quando nós não seguimos, ainda estamos muito intuitivos, reativos, nós recebemos um chamado. Esse chamado geralmente vem em alguma dor, em algum sentimento estranho, para nos chamar a atenção de que aqui não foi muito bom. Todos os elementos desse planeta se sujeitam à nossa descrição. Nós podemos utilizar os elementos, pois nós é que decidimos como que vamos utilizá-los, porque eles não chamam a atenção para si, mas nós sim, nós buscamos para a nossa tranquilidade, para facilitar o nosso trabalho e para que possamos direcionar o nosso comportamento para algo melhor, mais intenso, mais íntegro. Todos os reinos do planeta, o reino mineral, vegetal e animal,
são obedientes ao homem, porque nós lidamos com eles, nós trabalhamos com eles. Muitas vezes, nem sempre eles respondem como nós gostaríamos que eles respondessem, mas é porque ainda não sabemos como tratar, ou como proceder para ter o resultado que desejamos. E devemos ter cuidado, porque tudo é necessário para a nossa sobrevivência. E a sobrevivência do espírito encarnado, ela é importante, porque é aqui que nós preparamos a nossa próxima existência, a nossa passagem para o plano espiritual, para onde que nós vamos, que na realidade não é muito diferente do que nós temos aqui, que nós já sabemos que nós vamos de acordo com a nossa sintonia. Então, o nosso desenvolvimento está tudo aí. Com a nossa vontade, as nossas artimanhas, as nossas tecnologias que nós inventamos, montanhas enormes podem ser transformadas em outras edificações, porque nós explodimos, juntamos e fazemos as edificações. E hoje em dia tem aqueles monumentos, aqueles edifícios enormes, e tudo por conta da nossa inteligência e da nossa manipulação desses recursos. Os nossos trabalhos também, eles utilizam os minerais que nós arrancamos das entranhas do globo. E nós colocamos em fogos incandescentes, e tudo para termos mais conforto, ou ter uma utilidade para facilitar o nosso trabalho. Essa facilitação do nosso trabalho, ela é louvável, por isso dá-se o progresso, mas devemos verificar como utilizar esse avanço tecnológico. Muitas vezes, começamos essas extrações sem preocupação com o porvir, porque nós queremos realmente, nós temos um objetivo de facilitar as nossas lutas da vida, fazer o nosso crescimento vir mais pelo amor, e não pelo medo. Nós também temos um recurso muito importante na natureza, que são os rios e as fontes, né? E muitas vezes nós transferimos esse leito dos rios para auxiliar na fertilização dos lugares aonde há mais seca. E isso, muitas vezes, pode gerar um desequilíbrio, mas, de alguma forma, esse equilíbrio tem que voltar. E essas transposições, o que nós utilizamos desses recursos hídricos? Nós, não só para a agricultura, para a geração de energia através das hidrelétricas, que usa a força da água nas cachoeiras, nas quedas d'água, né? E para essa agricultura. E as árvores, meus irmãos, como as árvores são importantes, não só para o nosso alimento, mas pela nossa necessidade de fertilização da terra, de melhoria no meio ambiente. Então, mas quantas florestas não são derrubadas para a construção de casas, para aumentar uma plantação, para aumentar criações de animais, para as nossas necessidades, o nosso corpo precisa. Mas hoje já temos várias iniciativas
para equilibrar isso. Um cultivo compartilhado de diversas espécies, auxiliando a outra, e principalmente mantendo o insumo na terra, esses fertilizantes. Então, nesse sentido, muitos já estão buscando alternativas para esse progresso de casas, de produção de alimento, de tanto vegetal quanto animal, porque nós precisamos disso, mas devemos fazer isso racionalmente. E falando em animais, a nossa convivência com os animais, desse pequenininho, faz que possamos dizer que os domesticamos, pois aprendemos uns com os outros e criamos uma comunicação. Essa comunicação vem através dos pequenas demonstrações, um piscar de olho, um acariciamento, um se aproximar, um se afastar, um pronunciar algum som, que depende de cada um dos animais, outros nem tanto. Então, isso faz com que esses animais obedeçam as nossas ordens. Mesmo quando nós fazemos umas criações, nós colocamos determinados processos, determinadas etapas para que eles sigam, e eles se condicionam nesse tratamento, e isso faz com que lidemos melhores formas com eles. E, por falar nisso, nosso pensamento tem poder, que tem uma fonte de energia, magnetismo, esse magnetismo animal, ele plasma nossos desejos, eles fazem as nossas comunicações. Quantas vezes nós estamos pensando em uma determinada pessoa e essa pessoa aparece, ou nos liga, ou nos manda uma mensagem. Nossa, mas como que acontece isso? É porque o nosso pensamento, a nossa vontade, estando de acordo com os desejos da espiritualidade, acontece. E isso é muito legal, mas nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque se nós pensamos coisas ruins, as coisas ruins também podem acontecer, porque é tanto do lado do bom, quanto do lado do ruim que acontece essas coisas. E na natureza, nós temos um pequenininho que é o átomo, e hoje em dia já é menos que o átomo, as nanocélulas, nananã. Eu não entendo muito bem, mas eu já sei que a gente já consegue ver muito pequenininho, e também enxergar uma congregação maior. Mas esse átomo, ele é uma síntese da força cósmica, que nós podemos desencerrar os segredos e ter as nossas redes, que é o fluido cósmico universal, que essa é uma substância primordial que dá origem a todas as coisas. E esse fluido que transmite, não só aqui a gente está transmitindo imagem e som, mas o nosso pensamento, ele passa pelo fluido cósmico universal e transmite esse pensamento, essas boas vibrações, esse bem-estar. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa. Chamou a atenção
Emmanuel, para a nossa reflexão. Podemos dominar tudo que necessitamos. Nós fazemos pesquisas, nós vemos reações populares, nós temos o comando da política que faz com que a sociedade, aquela congregação, ela se relacione. E isso proporciona relacionamento em todos os níveis. E nós buscamos nessa vida feliz um relacionamento bom, em qualquer nível, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E por isso nós temos que caminhar, temos que investir nessa nossa, mesmo que devagar, progressão. Nós, com a nossa inteligência, nós investigamos os fenômenos da natureza. E com isso vem as ciências que conseguem mapear, controlar o redor, retratar. E esse retrato cada vez mais detalhado. E uma percepção que nada é exatamente igual, que tem algumas diferenças, e que essas diferenças são naturais, e que nós devemos controlar, nós devemos conhecer e compreender que é importante ter essa diferença. Não querer uma perfeição muito rígida, mas sim dinâmica, aceitação. E isso temos no controle de qualidade, que tem, digamos assim, uma margem de erro de tantos milímetros, tantos centímetros, porque nada é muito exato. E nós humanos estudamos a manifestação dos pensamentos e por isso a gente cria algumas instruções para melhorar a nossa convivência. Porque tudo que a gente quer é um ambiente harmonioso, é um ambiente tranquilo. Mas como fazer isso? Cada um é diferente, cada um vem com uma história. Mesmo os irmãos gêmeos, eles têm o espírito deles, melhor dizendo, são diferentes, são únicos, com histórias pregressas diferentes, e vão responder diferentemente aos estímulos que recebem. Então, nós criamos algumas instruções, umas normas de convivência, de ação, as leis dos homens, Constituição, a lei do trabalho, trabalhista, a lei criminal, que aí vem os advogados, que tudo isso foi trabalhado, produzido através desse estudo das manifestações e de como seria melhor essas manifestações do pensamento, as nossas ações. E o homem, ele espacializa o trabalho e faz a atenção humana. Por que nós especializamos o trabalho? Porque nós não temos conhecimento de tudo e nós não temos condições de nos aprofundar em tudo. Hoje em dia, é tanto conhecimento de uma hora para outra, de uma hora para outra, que a gente não consegue acompanhar. Mas se a gente pega um pedacinho de algo que nos contenta, que nos traz uma melhor compreensão da nossa vida, nós já vemos a nossa possibilidade de melhorar, de fazer melhor aquele pedacinho. E deixo para o outro fazer o outro pedacinho, mas de modo que se encaixe para que o maior seja feito. Porque o maior, ele só acontece através das pequenas
coisas. Então, nós não precisamos pensar grande. No início, nós temos que ter esse objetivo, mas dividir em partes para chegar naquele objetivo. Porque tem certas coisas que têm uma dinâmica. E a nossa inteligência, ele criou muitos processos que facilitou o nosso trabalho. Criou máquinas, e essas máquinas, eles reduziram o nosso trabalho repetitivo, que causava algumas doenças, né? Como as lesões no esforço repetitivo. Quantos nós sofrimos ou ainda sofrem com essas lesões? E aí nós buscamos uma forma de fazer melhor e menos desgastante. E isso é nossa inteligência. Nós temos as nossas trocas através das nossas necessidades, dos nossos desejos, e aí vem a economia, que trouxe dinheiro para facilitar essas trocas, esses compartilhamentos de invenções e tudo. Tem algumas questões, tal, mas faz parte da dinâmica de relacionamento. E isso quem tratou foi o homem, que chamou de economia. E nós estamos aqui lidando com os nossos recursos escassos e com as nossas necessidades e os nossos desejos, que são mais, porque muitas vezes a gente quer mais do que nós necessitamos. Às vezes não é nada de errado, mas temos que ter consciência do caminho que nós estamos tomando, porque o maior objetivo da nossa encarnação é o progresso do nosso espírito. Claramente nos chama a atenção, Emmanuel, nós, os espíritos em aperfeiçoamento. No aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias. Os seres inferiores do orbe, que são os animais, né, os outros reinos, né? A transitoriedade nos faz ajustar e sim, podemos catalogar os impróprios da luz infinita estuantes no universo. Nós temos cada vez mais buscar essa luz universal, esse conhecimento maior, mas de início. E pouco a pouco nós vamos avançando. A inteligência nos proporciona grande avanço material, que busca, na nossa busca pelo conforto, da nossa satisfação pessoal e no nosso envolvimento com a sociedade, com o outro. Nós somos sustentados, sim, pelo apoio divino, mas nem sempre a gente pensa nisso. Por quê? Porque esse apoio divino nem sempre é do jeito que a gente quer. Então, esse apoio são as questões educacionais que nos são necessárias. E o aprimoramento moral corre por nossa conta, não é de ninguém. Se eu não quiser mudar, eu não vou mudar, eu não vou aprender. Por mais que eu tenha o melhor professor, eu não vou praticar, eu não vou ser capaz de agir daquela forma se eu não cuidar da minha evolução. Então, nós temos, a espiritualidade nos informou que Jesus é o nosso modelo e guia. Então, Jesus nos deixou vários exemplos nos seus evangelhos relatados.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as máximas morais do Cristo, relatadas, que nos auxiliam. Nós devemos buscar seguir os seus exemplos e seus ensinamentos. Mas a gente tem aquelas inclinações que ainda não foram bem domadas, que ainda são meio malas. Então, nós devemos buscar, tá? Porque, mesmo tendo esse melhor professor, repetindo, meus irmãos, se não quisermos e não tivermos força de vontade, nós não aprenderemos, nós não praticaremos essa melhoria, esses ensinamentos. E muitas vezes nós conseguimos, num ambiente controlado, agir legal. Mas tem vezes que não. Mas isso é um processo, esse é o caminho. E Deus sabe do nosso esforço. A justiça maior é a justiça divina. A justiça do homem, ela ainda está muito arraigada aos nossos conceitos e podemos dizer alguns preconceitos, né? Os espíritos superiores nos amparam. Eles estão sempre conosco. Nós temos o nosso anjo da guarda, que tem bom conhecimento até mais que nós. Tem outras espiritualidades que nos amparam. Eles nos esclarecem. Mas quem decide somos nós. O que nós vamos fazer? Muitos de nós decidimos por vários motivos, várias justificativas. Mas a consequência vem pela ação e não pela o que acontecia naquele momento. E por isso nós devemos compreender um pouquinho mais. Quando nós nos sentimos descompensados, busquemos orar, comunicar com esses espíritos superiores, pois eles vão nos ajudar. Porque muitas vezes nós não conseguimos conectar com a lei divina que está na nossa consciência. E com ela, nós vamos guiar o nosso destino. E com isso, fazermos melhores escolhas ligadas ao bem. Nós já temos muito conhecimento para discernir entre o bem e aquilo que não é tão bom, que nós devemos buscar outra forma. Mas compreender se sabemos agir de outra forma e o que precisamos ter de bagagem para agir de outra forma. Porque Jesus tinha uma bagagem de quantas encarnações para chegar no nível dele. Mas a gente ainda não. Nós ainda somos aprendizes. Então, nós meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Presente, livro em branco. Que tal fazer um exercício ao levantar, refletir sobre o dia e ao deitar, verificar se nossas ações foram consideradas boas ou mais ou menos que nós devemos buscar mudar um pouquinho nessas ações. Nós sabemos que por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que nós trazemos dos compromissos assumidos em outras reencarnações, nós possuímos determinadas sobras de tempo. E esse tempo e trabalho fazem um caminho, a diferença na nossa evolução. E
O tempo é igual para todo mundo. O sol nasce de manhã e se põe à noite. Às vezes a gente consegue enxergar quando não tem nuvens no céu, o tempo tá bom, parará. Mas às vezes não. Mas ele tá ali. Então ele tem o dia, tem a noite, que nos proporciona. E o homem fez questão de mensurar. Então ele diz: o dia tem 24 horas. Um ano tem 365 dias. Mas se comparar no movimento do Sol, tem um ano que a gente põe mais um dia, né? Que nós fazemos o 29 de fevereiro, que no ano passado teve, para compensar um valorzinho que tinha nesse calendário que o homem precisou fazer para organizar o tempo, né? Então, esse tempo é para ser utilizado pelas oportunidades que Deus nos dá, de acordo com a nossa necessidade e com o nosso caminho de progresso. E muitas vezes tem algumas rotas, desvios. Você foi por esse caminho, agora a divindade está te trazendo para outro caminho, para outro momento de reflexão, para que você possa caminhar na direção do mundo feliz, que é isso o destino que Deus quer para nós. Com o tempo que nós dispomos, nós devemos usar sabiamente a nossa vontade, que tanta vez nós trabalhamos essas vontades que acabam agravando nossas dores, aquelas nossas lamentações. Nós devemos, sim, consagrar ao serviço do bem, buscar o estudo iluminativo, escutar reflexões nessas palestras virtuais, palestras que podem ser assistidas também pessoalmente, né, presencialmente, melhor dizendo, porque a nossa convivência com o outro no presencial, ela é muito importante, porque tem essa conexão, tem uma troca de energia ainda maior. Não quer dizer que nós não estamos trocando boas energias, estamos sim, mas no presencial, a sensação parece com o nosso pensamento, com as nossas crenças, que ela é um pouquinho maior, mas a gente percebe isso. Nós devemos buscar nos melhorar sempre, quando nós quisermos, como nós queremos fazer esse processo, e aonde nós queremos fazer, e o quanto que nós queremos avançar nesse caminho do bem. Domar as más inclinações é a grande missão. Mas a gente não vai domar tudo. E mesmo assim, nós sabemos que o verdadeiro espírito é o verdadeiro cristão, é aquele que busca incessantemente domar suas más inclinações. Não quer dizer que ele já domou. Ele está domando. E o domar é um processo longo e nem sempre tranquilo, digamos assim, simples, harmonioso. Não, muitas vezes é doloroso, né? Saber aonde silenciar quando falar, não? Isso, e acaba vindo com a maturidade. E aí o espírito desencarna e encarna de novo. E vai avançando, avança um pouquinho, e aí na maturidade avança mais outro pouquinho. E é assim que é o ciclo da vida e a existência do espírito. Quando temos consciência do que estamos fazendo e de suas consequências, podemos mudar ou pedir ajuda aos espíritos amigos.
Atenção, meus irmãos, esses espíritos amigos pode ser encarnado. Um amigo de confiança. Uma pessoa que sabe, que deu exemplo de como faz. E a gente ainda não consegue. Quem sabe ele dá algumas dicas que vai fazer a diferença, né? E também os desencarnados. E cuidado com a sintonia, como nós vimos antes. Nós devemos estar conectados com espíritos de luz. E essa conexão acontece quando a gente ora. Porque a nossa vibração, não só falar, ó Pai, me ajude nesse momento de tal coisa, já transforma o nosso pensamento e a nossa vibração. O homem se desenvolve por si mesmo, de forma natural. Mas, atenção, nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira, porque somos espíritos individuais, nós somos diferentes. E respeitar essa diferença. Meus irmãos, respiremos, oremos, vigiamos quando nós queremos sacudir o nosso irmão para que ele enxergue uma coisa que a gente já enxerga, que é natural, mas ele não consegue enxergar, porque para ele não tem sentido, para ele não faz propósito. E nós devemos respeitar isso. E o progresso do indivíduo depende mais dele mesmo do que qualquer natureza, do qualquer sociedade. Porque se ele não quiser, ele não muda. Ele não progride. Ele não retroage. Mas ele não progride. Ele estagna naquela forma de ser. Ele não consegue avançar. Mas, meus irmãos, analisemos. Muitas vezes sentimos que nós não estamos avançando nada, mas o nosso esforço está sendo tão grande que nós estamos avançando um pouquinho, mas que a gente quer alcançar o topo, mas não conseguimos. Nós temos que ir devagar. O nosso progresso intelectual, que é da inteligência, do caminho, traz o progresso moral, que é do caráter e dos princípios, de modo que entendemos melhor o bem e o mal e conseguimos distinguir um do outro. E isso é o progresso. Por isso que o intelectual muitas vezes vem antes do moral, porque a gente compreende que aquela ação feita daquela forma, o resultado é bom. Mas aí, até aquilo ficar automático, virar um hábito seu, leva tempo. E aí é o vigiar e orar. A responsabilidade que nos chama a atenção, Emmanuel, dos que já progrediram intelectualmente, que melhoraram a razão, é maior, porque eles já têm a capacidade de compreensão de tudo que os cerca. Mas acontece que nem sempre o intelectual vai gerar o moral, porque isso leva tempo, adaptações. Então, esse progresso, ele só pode ser alcançado com o tempo, no decorrer das encarnações. E graças a Deus, nós sabemos que nosso espírito é eterno. Nós já sabemos disso. Mas nós não devemos deixar para a próxima encarnação. Nós devemos fazer o nosso melhor hoje. Compreensão de nós mesmos, dos nossos limites. Isso é um grande avanço para avançarmos. E essas mudanças nas ideias, elas acontecem pouco a pouco e podem levar gerações. Então, façamos a nossa parte.
acreditemos que estamos em evolução. Nós somos todos aprendizes. E essas mudanças estão ocorrendo sim, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente fique chateado que o outro não entende que a nossa forma é a melhor, porque também eu não consigo entender que a forma do outro talvez fosse a melhor naquele ambiente. Mas é pouco a pouco, meus irmãos. Esse progresso é pouco a pouco. Então, que nós possamos utilizar a nossa inteligência para compreender esse processo, para compreender que a criação, a construção e a afirmação de um novo hábito, ela depende de várias repetições. Não é de uma hora para outra. E sempre haverá situações aonde nós seremos colocados à prova, que nós não podemos acertar, mas podemos errar também. Podemos voltar àquele comportamento, àquela reação anterior. Porque aquele ambiente foi configurado de tal forma que uma questão não estava sendo controlada ou vigiada ou atentada por nós. Eu digo isso por mim, porque tem situações que eu já consigo. Como Jesus agiria nessa situação e agir mais próximo disso? Eu estou escutando o meu irmão ou estou simplesmente ali, pensando em outra coisa? Essa escuta amiga, com um pouco de raciocínio, porque Kardec não chama a fé raciocinada. Ele diz, não, você não precisa acreditar, você precisa raciocinar e ver se sua linha de raciocínio converge para isso. Se não convergir, se você achar um exemplo contrário, busque analisar o exemplo contrário para saber se aquilo ali não se retrata. E hoje em dia, nós temos conhecimento de que as lições deixadas por Jesus, em termos de comportamento moral, social, eles ainda são válidos. Que as dificuldades que nossos irmãos, ou até mesmo nós, naquela época de Jesus, né, nós não tínhamos comportamentos mais animalizados, mais revoltados, e hoje já estamos mais calmos, mais compreensivos, mais empáticos com a dor do outro. O outro sente dor, não da mesma forma que nós. E essa percepção é algo que faz um trabalho interior, um controle de não parametrizar, de não colocar o nosso julgamento de acordo com o nosso comportamento. O nosso comportamento, nós somos aprendizes. Será que nosso comportamento já é perfeito? Será que a nossa atuação está trazendo bom resultado? Será que nós estamos evoluindo na direção de relacionamentos sociais, interrelacionais, mais harmoniosos, mais colaboradores, e não competidores? Existe essa questão que é, aos poucos, nós temos a nossa inteligência. Nós temos a nossa evolução. E essa nossa evolução, ela se faz com os nossos aprimoramentos. E não se aprimora uma peça, uma obra de arte, rapidamente. Uma escultura, ela não é aprimorada, os detalhes, sem
sisal para cortar, a lixa para lixar, talvez uma tinta, uma cera para impermeabilizar. Então, todos esses aprimoramentos, esses aprendizados, são devagar. Nós não vamos avançar muito rápido. Nós vamos fazer devagar. Nós somos aprendizes em evolução. Deus não quer que nós permanecemos no mesmo nível. E o mesmo nível moral, de sentimento, desse coração. Não do externo, mas do interior. A mudança da reforma íntima, que é tanto falado na doutrina espírita, é esse bom combate interior, que não é fácil, que exige vontade, muita força de vontade, muito querer, muito saber para onde caminhar, porque é importante isso também. É importante nós sabermos para onde vamos, senão estaremos perdidos, estaremos desligados. Sabemos que o que plantamos hoje, colheremos amanhã ou em outra encarnação. Então, cuidemos da nossa semeadura. Cuidemos de cultivar essa semeadura. Porque não adianta uma sementinha só lá largada. Bem falou Jesus, né? Das sementes largadas, né? Em vários tipos de solo. Eles devem ser trabalhados, regados, essas sementes. E para então frutificar. Isso é um processo. Podemos não colher nessa encarnação, podemos colher em outra. Mas, irmãos, não deixemos de buscar cultivar bons comportamentos nossos, de gerar bons exemplos para aqueles que estão ao nosso redor. Não é que eles vão mudar nessa encarnação, mas eles vão mudar em algum momento, porque aquela semente nós plantamos. O terreno naquele momento não estava bom, mas por algum motivo ficou ali, né? A informação de que a oração nos traz paz, nos fortalece e nos faz caminhar melhor. A doutrina espírita, ela nos ajuda a darmos os passos que estiverem ao nosso alcance, conseguindo corrigir nossos defeitos na medida em que avançamos no conhecimento da doutrina e na sua prática. É uma ajuda, mas a maior ajuda vem do alto, vem da sua consciência, do seu sentimento. E por isso, meus irmãos, não deixemos de progredir, de aprender e de nos aprimorar. Pouco a pouco, é natural, mas que não paremos. Progredir sempre, avançar sempre e buscar a paz de espírito, que é a coisa mais importante, de estar nos fazendo o nosso melhor, que para o outro pode parecer que não é, mas é o nosso esforço. Nós temos que compreender que nós estamos nos esforçando, que nós estamos buscando ser melhor. Essa melhoria sempre. E para isso, a oração é o maior instrumento, mais perfeito. Aquela oração que vem do coração.
E por isso, meus irmãos, eu convido vocês a manter esse coração aberto para nos conectar com o alto. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos e agradecer. Agradecer ao Pai pela vida, por essa existência, por tantos conhecimentos, por tantos aprendizados, por tantas reflexões. E pedir perdão por não conseguirmos ainda agir de acordo com o nosso conhecimento. Não conseguimos ainda mudar os nossos hábitos, buscar ser melhor, mas que nós possamos, com o apoio divino, caminhar mais firmemente, com vontade, determinação e persistência nessas mudanças, na nossa reforma íntima, na percepção do que nós fazemos. Não exijamos mudança dos outros, mudamos a nós mesmos, pouco a pouco. Por palavras, inicialmente, podemos começar, mas depois vamos colocar essas palavras, pouco a pouco, na prática. A compreensão, a importância do silêncio e a importância da forma certa, adequada, melhor dizendo, mas da forma amorosa, da forma acolhedora da nossa verdade para com o próximo. Porque o próximo vai entender, vai sentir esse amor emanando do nosso coração, do nosso pensamento, pelas nossas palavras. Assim, gratos que somos por essa reflexão da tarde de hoje, dizemos graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares,
abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.